Todos, boa noite. Está um pouco alto, né? Bom, queridos, para mim é sempre motivo de muita alegria estar aqui nessa casa. Já se vão quase 30 primaveras. Olha só, hein? Eu lembro os tempos de meninice, quando sozinho adentrei os portais aqui dessa casa, vindo de uma família de tradição evangélica, mas com tantas dúvidas no recolhimento do lar. Eis que, pela providência divina, das condições mais insólitas, Jesus me permitiu ter conhecimento dessa doutrina, que é uma doutrina consoladora, que ampara, que esclarece. E a gente sabe pelas dificuldades que a gente encontra hoje pela vida, por problemas que parecem tão indissolúveis, situações que nos assombram, e a gente pergunta, onde está Deus? Enquanto o mundo parece se desmoronar. Mas eis que o Espiritismo, e dos meados do século XIX, se apresenta à humanidade pelas mãos do codificador, nos trazendo as luzes de seu esclarecimento, mostrando que somos espíritos imortais, eternos, tá? Que tivemos um início, mas nosso fim é nos aproximarmos de Deus. Então, meus amigos, é com essa prerrogativa, com essa premissa, que eu gostaria de lembrar os queridos uma coisa que nunca deveria fugir de nossa mente: a gratidão para com aquele Pai de eterna bondade, de misericórdia, nosso Pai Celestial. Será que nós nos lembramos de fato em sermos gratos a Deus? Será que de fato nós somos gratos a Deus? A oportunidade, enquanto espíritos, aqui estarmos na terra encarnados? Nós nos lembramos de agradecer esse Paizinho amado? Diz ele, muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por mais um dia. Porque, olha, eu sempre gosto de lembrar essa historinha. Se alguém já me viu aqui no Kardec antes, vai lembrar. Quando eu começar a contar, vai se lembrar. Vai falar, de novo vem Oswaldo com essa conversinha. Estamos aqui, não? Então é porque despertamos hoje pela manhã. Mas nós sabemos que ontem, ou no começo desse dia, quando nos recolhemos, nós e tantos outros irmãos, quando nos recolhemos para o sono, que é uma forma de desencarnar, né? Nós entramos em contato com o mundo maior nesse momento. Nós sabemos que pela manhã, alguns dos nossos irmãos não estão mais aqui conosco. Deus, pela sua providência, pela sua misericórdia, achou conveniente encerrar o tempo dessas criaturas, né? Isso é bom, isso é justo. O que mal tem nisso? Temos que começar a afastar essa ideia da morte como uma coisa ruim. Temos é que nos preparar para ela. Aliás, enquanto espíritas, o conhecimento está à nossa disposição. Não somos privilegiados, não somos melhores, mas temos a oportunidade bendita de sabermos um pouquinho mais. Então, queridos irmãos, deem graças de terem despertado. O dia correu, não correu? Trabalhamos na nossa atividade profissional a fim de garantirmos o sustento nosso e de nossos amados. Não é verdade? E assim o dia correu. Outros no lar, cuidando das crianças, dos afazeres no lar. Muitas vezes partilhado pelo cônjuge, pelos outros que compõem esse núcleo de amor. Outras vezes não, né? Minhas amigas, principalmente aqui me refiro às mulheres que têm dupla, tripla jornada de trabalho. E não têm o reconhecimento humano, cristão, que deveriam ter. Mas não se abatam não, minhas irmãs. Diante do Pai, você tem seu valor. E o dia correu, e trabalhamos e estudamos, mas ao longo desse dia, a vontade do Pai se cumpriu. E tantos outros de nós que haviam despertado conosco foram recolhidos. E eis que conseguimos estar aqui, sentadinhos, bonitinhos, né? Tomado banho, outros não ainda, mas fiquem tranquilos. Não está cheirando mal não, fiquem tranquilos. Com fominha, outros não. Com a bênção do ar-condicionado, né? Vamos
Vamos agradecer a Deus, o senhor Carrier, que inventou o ar-condicionado, né? Que bênção, dá um país tropical igual o nosso, né? Quente. Enfim, vamos dar graças a Deus, queridos. Vamos louvar a Deus por essa oportunidade bendita de termos mais uma encarnação. Quando nós sabemos que as fileiras do mundo maior, do mundo espiritual, são enormes. E nós estamos aqui. De vez em quando a gente ouve a revelia, se não próximo da gente, ouve falar o acaso, mas eu não pedi para estar aqui. Quem disse? Agora vai ter que me aceitar, vai ter que me suportar, né? Será, irmão? Será que não pediu, não? Olha, eu arrisco dizer que essa criatura caiu de joelhos suplicando a oportunidade bendita de estar aqui na terra, para poder reparar os seus enganos, os seus desmandos, os seus desvios, a sua inércia, tá? De outros tempos. Mas, novamente, a misericórdia de Deus, né? Olha que Pai maravilhoso. Ele permite esse véu que nos afasta da lembrança de tempos passados que nos seriam prejudiciais. Olha a bem-aventurança do Espiritismo, nos explicando isso. Que terrível seria sabermos das nossas existências anteriores, onde hoje aqueles que criticamos, que muitas vezes direcionamos pensamentos de horror, de assombro, em tempos pregressos, fizemos pior que eles. A misericórdia de Deus, nos dando a oportunidade bendita de aproveitarmos essa presente reencarnação, ela nos deixa um pouquinho acobertados, livres dessa lembrança, para podermos caminhar, porque seria um peso enorme. Então vamos dar graças a Deus de estarmos aqui, meus irmãos. E aí vem a questão, que proveito estamos fazendo desse tempo? O que nós estamos fazendo de nossos dias? Por vezes a gente ouve falar, nossa, o que me espera na vida futura? O que me espera quando eu desencarnar? Que futuro? Ou como outros irmãos de outras denominações religiosas, também bem-aventurados, dizem, será que eu vou ser salvo? Com as considerações, não devemos julgar as ideologias desses irmãos, mas enfim, a gente sabe sim o futuro que nos espera, queridos. Analise seu dia. O que você tem feito dele? O que você tem feito do seu dia? Junto à sua família. A família. Núcleo bendito de reparação, de desenvolvimento do amor. É lá que aprendemos e temos a oportunidade maior de sermos cristãos. Né? E, em geral, a gente vê muita gente simpática, todo sorriso pelas ruas, com desconhecidos, com colegas de trabalho, com colegas na universidade, na escola, em casa, déspotas, arrogantes, rudes. É assim que é a vontade de Deus para conosco, queridos? Nos permite Ele a reencarnação, nos permite Ele um núcleo familiar. E na primeira instância de amor que Ele nos dá, a família, pronto. Lá a gente tem que me aceitar do jeito que eu sou. Né? Aquela máxima, né, novelesca, né, que a gente vê de uma novela do passado, eu não sou dessa época, hein? Já vou mencionando que eu não chego a tanto. Tinha a música, eu nasci assim, eu cresci assim, enfim, né? É terrível isso. Pensarmos que somos o que somos, quando deveríamos imaginar que estamos o que estamos. Portanto, temos a oportunidade de nos reabilitar. Então, queridos irmãos, reflitamos sobre o que estamos fazendo de nossos dias. Olhando para dentro de nós, promovendo essa viagem interior das nossas ações, das nossas atitudes, nessa viagem interior de autoconhecimento, de sabermos quem nós somos, das nossas fraquezas, nós sabemos o que nos espera.
Não desanimem, não. Quando eu faço isso, acreditem, eu começo a rir. Eu falo, tá danado. Tá difícil, mas não tá impossível. Estamos aqui? Peçamos a Deus que nos conceda mais dia, mais tempo. E o que passou, passou. Vamos fazer um daqui para frente diferente. Mas bem, hoje nós vamos tratar desse assunto que, de certo modo, é um tanto polêmico dentro de nós, né? Pedis e obtereis. A questão da prece, da oração. É uma coisa assim, desde quando estamos lá pequeninos, né? Nosso tempo da criancice, né? A gente aprende pequenininho, né? Se ajoelhar na beirada da cama, fechar as mãos, se curvar e fazer o Pai Nosso. Olha que maravilha, né? Que tempo bendito, né? De pais que trazem esse ensinamento aos seus filhinhos. Sim, porque começa dentro de casa, é na família, a prática dos bons hábitos, dos bons costumes, e passa pela questão espiritual, começa em casa, tá certo? Mas a questão da prece é uma coisa muito ainda cheio de tumulto, meio enuviado na questão de cada um. Como a gente deve tratar essa questão da prece, queridos? Por que nós devemos orar? Por que nós devemos fazer preces? Mas olha, se Deus sabe de nossas necessidades, por que orar? Desculpe os erros de português, agora a gente vai olhando, a gente vai vendo a falta dos R's, né, enfim. Né? Se tudo já está determinado, qual a utilidade da prece? Né? Mas então, se assim fosse, né, que serviria o livre-arbítrio? Seríamos todos agentes passivos da vontade de Deus. É interessante, né? Tem essa corrente de pessoas que prega que, bom, se Deus sabe o que eu preciso, eu não preciso ficar expondo a minha vontade, as minhas necessidades para Ele. Ele sabe o que eu preciso. Se está tudo determinado, é como se tivesse tudo já escrito, né? Não dá para modificar. Então, para que eu vou orar? Por que eu vou orar? Tá? Tem uma outra coisa que a gente tem que começar a esclarecer. Por que oramos? Tá? Por que nós oramos? Normalmente, nós oramos para agradecer a Deus, nós oramos para louvar, para dar glória a Deus, né? Nós oramos para pedir. Agora vamos pensar no nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Como que nós elevamos nosso pensamento a Deus? Em que situação, em que condição? Os Espíritos já nos informam que a necessidade da oração, da prece, deveria ser uma condição na vida do encarnado e do desencarnado. É uma premissa nossa para com Deus. É o mínimo que a gente deveria fazer. Tanto é que Jesus já nos orienta, orai e vigiai. De nada teria valor a nossa vida, as nossas questões, se nós acreditássemos somente no nosso potencial e achasse que nós fôssemos o senhor da situação. Não, nós estamos subordinados a Deus. E as situações que nós não temos ainda informação ou conhecimento. Então vamos refletir mais profundamente. Queridos, a prece é um canal de comunicação com Deus. Imagina, a gente acorda cedinho, né? Acorda cedo. Durante o sono, nós nos desvencilhamos do corpo. Às vezes lembramos, às vezes não. E temos a oportunidade de ter contato com o mundo espiritual. Tá certo? Temos essa oportunidade. Aí nós retornamos para a Terra. Então Deus já está nos permitindo mais um dia, não é? Como falamos há pouco. Tá? Se nós tivéssemos o hábito de uma oração sincera, logo pela manhã, já acordar, imediatamente ao momento que acordou, mentalizar Jesus, nosso Pai de eterna bondade e misericórdia, nosso anjo guardião, agradecer pela noite de sono que Ele nos deu, ao dia que se apresenta para nós, ao dia e suas dificuldades, né? Ao dia e suas dificuldades, rogando a Deus esse auxílio, tá certo? Começaríamos já um fortalecimento. Nós não sabemos o que nos espera. E esse já é um canal de comunicação onde nós damos uma demonstração de humildade. De humildade. Nesse momento, nós estamos nos submetendo
a vontade de Deus. Tá certo? A prece, portanto, é uma obrigação primária nossa para com Deus. É assim, nós somos servos, é a nossa condição com o nosso Senhor, com o Pai. É o caminho mais curto que nós temos de nos comunicar com Deus. E por que nós comunicamos com Deus? Alguém aqui passa por alguma dificuldade? Alguém aqui não tem problemas? Alguém aqui tem a família que pediu a Deus? Alguém aqui, no seu trabalho, é tudo perfeito, tudo redondinho? Alguém aqui, quando está no trânsito, você está andando tranquilamente, os carros saem da sua frente para você passar tranquilamente? Alguém tem essa vida abençoada que pede a Deus? Não, né? É por isso que a gente, um dos canais para a gente conseguir suportar todo esse ruído da vida é através da prece. Então nós pedimos através da prece. Mas o que nós estamos pedindo a Deus? Queridos, seguinte, antes uma parte. As dificuldades da vida, se elas pudessem ser divididas em dois grupos, a gente poderia dividi-los praticamente onde a sua problemática está aqui, nessa presente encarnação, e outro grupo, que são problemas que não são, quando a gente analisa, a gente vê que não começou aqui. Portanto, são de outro tempo, de um tempo anterior, de uma reencarnação anterior. Então, quando a gente analisa os problemas atuais, se a gente tiver a humildade de olhar para o problema como aquele que quer fazer uma análise generosa, vamos perceber que a maioria dos nossos problemas tem sua causa em nós mesmos. Por nossa imprevidência, por nossa negligência, por nossa irresponsabilidade, enfim. A gente percebe que a maioria dos nossos sofrimentos começa em nós. Está em nós. Então, calma lá. Então, a espiritualidade não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com vidas pregressas, né? Tá. Agora tem problemas que não. Já fazem parte do projeto dessa criatura de restabelecimento com a lei. Ela vem passar por determinadas situações que, olha, não tem como desviar. Não tem como modificar. Mas calma lá. E quando é que eu sei disso ou quando sei do outro? É uma análise pessoal. Bom, seguinte, queridos. Deus não modifica seus desígnios ao nosso gosto. Não adianta. Se nós vamos imaginar umas situações, tá? Se somos o agente causador dos nossos problemas, a gente vai sofrer as consequências dele. Não tem como livrar dessa situação, tá certo? Se temos que passar por uma situação de dificuldade, que é de uma origem pregressa, é para o nosso bem. O que não adianta então ficar pedindo em suas preces para Deus te afastar dessa dificuldade. Ora, ela é tua escola. Ora, é teu processo educativo de melhoria, de transformação. Você vai querer se afastar daquilo que vai te acertar com a lei, que vai te melhorar? Olha, aí que começa a coisa a ficar mais clara. Começamos a observar pontos para poder termos cuidado. Se eu não posso modificar uma coisa que não pode ser modificada, então agora eu tenho que aprender a viver com ela, né? É o momento da gente analisar o que está pedindo. Será que em vez de pedir para Deus nos afastar do problema, se nós pedíssemos, não seria melhor pedirmos fortalecimento para suportar aquela situação? Pessoas, inclusive. Pedimos ao Pai que nos ajude a desenvolver a paciência naquele momento difícil. A resignação para compreendermos o que nos acontece. O fortalecimento das ideias para que encontremos subsídios, ideias, inspirações do plano maior para nos sairmos daquela situação de dificuldade.
Será que não era melhor escolhermos esse caminho? É uma questão pessoal, querido. Nós temos que analisar como nós estamos orando. O que nós estamos pedindo para Deus. Tá? A prece, nós podemos fazer prece de várias formas, com várias motivações. Nós podemos orar por nós mesmos, porque passamos por dificuldades. Ora, filhos, quando vocês têm dificuldade, não procuram seus pais? Pais, vocês não procuram os seus pais também, quando passam por dificuldades? Quando a gente tem uma dificuldade, a gente não procura ajuda? Por que que nós não podemos pedir ajuda a Deus, de alguma forma? Lembrando da situação anterior, é claro. Como estamos fazendo esse pedido? Podemos orar por outras pessoas. É uma demonstração de amor, de caridade. Qual? Dizem que, cada um tem que procurar a resolução dos seus problemas, que não adianta nada orar pelos outros. De modo algum, queridos irmãos. De modo algum. O mundo nunca esteve tão carente de oração, de bons sentimentos, de bons pensamentos, igual está agora. Eu não preciso lembrar-lhes, tá, que basta 15 minutos de leitura de um jornal, ou assistir um jornal, para ver como que o sofrimento campeia o mundo. É assolador isso. Só que isso não pode ser motivo de desânimo. É vendo essa situação difícil que a gente tem que buscar justamente esse fortalecimento e orar por esses irmãos. Porque, por vezes, é a única coisa que eles têm. André Luiz, o repórter do Além, tá? Ele teve algum sossego, algum amparo da oração. Ora, em tudo que ele fez, em tudo que ele foi em sua vida, anterior, tá? Ele só pôde contar com 2 pessoas. Sua mãezinha, que orava por ele, que esteve com ele até os últimos momentos de seu desencarne, e por uma paciente que ele, olha só, gente, ele fazia pouco dela. Olha só. Esse homem que tanto nos ensina na sua obra colossal sobre como é a vida além da vida, tá certo? Foi uma pessoa como nós. Tá certo? Cheio de problemas, de vaidades, de orgulho, egoísta. E ele só pôde contar, olha só, uma paciente que ele fez pouco dela. Eu não falei que foi a esposa dele. Eu não falei que foi os filhos dele. Eu não falei que foi os amigos mais próximos dele que sentavam à mesa com ele. Está lá, na obra dele. Aquela pessoa que ele tanto desdenhava. Orou com fervor, pediu a Jesus, rogou a Deus que André Luiz pudesse ser amparado quando do seu despertar. E a oração dela foi um clarão na vida dele. Porque ela estava agradecida. O bem que ele fez a ela e aos dela. Olha que maravilha a prece. André Luiz também conta na sua obra Os Mensageiros, para ilustrar, irmãos, a importância da prece, dessa comunhão com Deus. Em certo momento, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Bristol, sendo bombardeado pelas forças nazistas da Luftwaffe, a força aérea daquele país, em desvio moral, eles puderam observar do alto uma coluna de luz meio às trevas que estavam sobre aquela cidade. Uma coluna de luz que chamou a atenção do mundo espiritual. Naquele momento, ele, Aniceto e tantos outros que estavam se aproximavam para observar o que era, foram ver. E eram, enquanto a cidade estava sendo destruída, estava sendo aniquilada pelo orgulho do homem e a sua vaidade, irmãos se juntaram dentro de uma igreja e oravam, pediam a Jesus, a Deus, que olhasse por eles,
mas não maldiziam seus opressores, pediam apenas a Deus que tocasse aqueles corações que estavam desviados do amor. E a prece daqueles irmãos se elevou. E a prece daqueles irmãos se tornou uma coluna de luz enorme, que certamente alcançou as esferas superiores. E a gente pode fazer a mesma coisa pelo nosso lar, por aqueles que estão conosco. Se a gente se utilizar da oração, da prece, como fortalecimento da alma, do espírito, para esses dias tão difíceis que todos passamos. Indiscutivelmente todos passamos, porque é a característica da Terra nesse momento. Somos um planeta de prova, de expiação. Caminhamos para a regeneração, mas a dor ainda é uma condição. É por isso que estamos aqui. Senão a gente estaria em planos superiores, mais elevados. Aprendamos então, meus irmãos, a orar com fervor. E a oração, ela não precisa de palavras rebuscadas, sabe? Vá, Senhor, que estás nos céus, orai por... Não, nada disso. Não precisa engolir os dicionários. Não precisa frases cheias de predicativos hipócritas, que apenas louvam a Deus com os lábios, quando o sentimento deveria aflorar, incendiando esses corações, irradiando em todas as direções. Porque sim, essa prece, meu irmão, minha irmã, ela cria um campo vibratório que atinge a todos. Por isso que a doutrina nos incentiva a todo momento. A todo momento. A revelia a gente ouve falar das boas práticas do evangelho no lar. Olha que maravilha. A gente poder escolher um momento, uma meia horinha que seja, um determinado dia, sempre naquele dia, naquele horário. Convidar os nossos irmãos amados, entende? Dentro do princípio do nosso lar, para desenvolvermos o Evangelho. Pegar esse livro maravilhoso, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, ou tantas outras literaturas que engrandecem o ser, e desenvolvermos naquele momento. Queridos irmãos, essa prática do Evangelho no lar, da oração nesse momento, ela cria dentro daquela casa, dessas casas que se propõem esse trabalho, uma imantação. André Luiz, novamente, em Os Mensageiros, entende? Falando muito sobre isso, de família, a família de Isabel, que uma mulher que não conseguia, que teve dificuldade, uma mulher que teve dificuldade de falar para sua filha, explicar para sua filha, quando esta perguntava: mãe, por que nós só temos uma refeição? Porque no tempo que papai estava conosco, a gente comia mais. E hoje temos uma única refeição. Mas a mãe, um espírito já mais iluminado, uma iluminada, olha para a filha e fala: mas é o suficiente, minha filha, olha como nós estamos bem. Mesmo com uma refeição, Deus nos provê. Com certeza com o coração em frangalhos, mas nunca negando a vontade de Deus. Aquele lar que praticava o evangelho com fidelidade, as práticas cristãs, essa mãe edificadora, ela conseguiu, com tamanho magnetismo e imantação na sua casa, que foi um ponto de acolhimento para os espíritos que, quando cá estão, se fortificam, se fortalecem para os trabalhos que eles tinham na terra, têm na terra. Queridos irmãos, podemos fazer tudo isso e muito mais. Podemos. Jesus já nos dizia, né? Sois deuses. Podeis fazer isso e muito mais. Porque é a nossa missão.
É o nosso caminho evoluirmos. E temos que aceitar de bom grado essa vontade de Deus, que quer o nosso bem. Só que temos que deixar o tempo da criancice, da infantilidade para trás. Nós já crescemos um pouquinho, viu? Eu tenho uma boa notícia para vocês, já crescemos. Nós já temos uma luzinha interior. Alguns falam, mas a minha deve ser tão pequenininha. Não importa, irmão. Mas tem sim. Tá? Isso é igual... essa luz interior pode ser igual uma brasa num campo seco. Pode virar um incêndio enorme. Precisa querer. A prece é um caminho de comunicação com Deus. É através da prece que a gente consegue se aproximar mais do Pai. É através da prece que a gente pode estabelecer um canal de comunicação. Alguém aqui, quando vai falar com uma pessoa amada, principalmente aquela que está mais superior a nós, né? O filho com o pai, né? Com o avô, o estudante com o mestre. A gente vai numa condição de reverência, assim, de respeito, mas de amor, não é? Sem hipocrisia, sem vaidades pessoais, ou rebuscar palavras, ou, sabe, desculpe, me falta palavras, mas puxar o saco. Não precisa fazer isso, não. Não, vamos na condição da pessoa humilde, que quer, assim, quer crescer, quer se melhorar, quer se aliviar. Porque é assim que Deus nos quer. Quer que a gente procure Ele tranquilo, como se a gente sentasse aqui, nessa cadeira, imaginando que Ele está aqui do nosso lado, e conversássemos com Ele. Pai, está difícil. Pai, me ajude. Pai, nos ajude. É assim que é os caminhos da oração. A oração pode ser praticada, meus irmãos, em qualquer momento, em qualquer lugar. No mundo, a gente observa muito ruído. A prece é um ato de recolhimento interior, mesmo diante de tanto ruído no mundo. Não precisa procurar casas religiosas. Não precisa necessariamente, eu gosto de orar lá no meu quarto, escondidinho, com a luz apagada, a porta fechada, você vai acabar dormindo. Aliás, tá? É uma coisa meio normal, tá? A pessoa apaga a luz do quarto, senta na beira da cama, começa a orar, não termina a oração porque dorme. Uai, tá tudo escurinho, tá tudo convidativo, não é verdade? Ou faz igual o Oswaldo. Já deita, na horizontal, começa a orar. Não acaba, dorme. Então, estabelecer certas condições, porque a gente tem que respeitar a nossa condição ainda. Nós temos que criar certos equilíbrios para a gente começar alguma coisa boa. Então, quer orar? Estabelece. Não vou esperar o sono chegar para a oração. Eu não vou simplesmente achar que eu tenho certos lugares. Está no trânsito, está observando que o trânsito está complicado. Rio Preto não tem trânsito complicado, não é verdade? Não acha? O trânsito em Rio Preto é uma maravilha. Gente, é fantástico. O trânsito está difícil, queridos? Um exemplo, né? Ora, Senhor, está meio estranho isso hoje, hein? Então, por favor, meu Pai de eterna bondade e de misericórdia, ilumine esses corações que estão aflitos, que estão apressados, que estão estressados, que eles possam se concentrar no que estão fazendo agora, meu Pai. Não é o que está precisando? Vai passar por uma situação difícil no trabalho, uma situação justa, onde pessoas normalmente se degradeiam, e acontece. Ora, Pai, que prevaleça a caridade, a generosidade entre aqueles que agora vão se reunir em discussão. A oportunidade da oração se apresenta a todo momento, queridos irmãos. Pai e mãe, está com um filho difícil dentro de casa? O que eu fiz para Deus para merecer essa criatura? Tudo bem? Então, ora por esse filho, mas ora com amor, com generosidade. Entende? Pai, eu preciso conversar com meu filho porque ele está complicado.
Senhor, me orienta os bons pensamentos, que eu possa ser receptivo à intuição dos bons espíritos, para que nessa conversa, com esse ser que o Senhor me permitiu, eu possa orientá-lo, educá-lo, meu Pai. Então, a oportunidade da oração se apresenta a todo momento, meu irmão. E a gente pode orar por desencarnados, pode orar pelos nossos inimigos, porque olha só que coisa interessante, né? Orar por aqueles que nos amam, orar para aqueles que estão dentro de casa, é fácil, né? É ótimo. E orar por aqueles, meus irmãos. E orar por aqueles que são prova em nossa vida. Vamos falar inimigo porque é um pouco pesado, né? A gente fala inimigo, tem um contexto, um peso. Essa coisa da palavra. Vamos falar daqueles que, como nós, estão em descaminho, estão desorientados, estão confusos, que não conhecem o amor. Vamos orar por essas pessoas. Não vamos lhes querer mal. Só que, meus irmãos, quando você se propor a oração, seja para você, seja para outrem, como está seu coração? Como está o seu coração? Você está sentindo alguma mágoa, algum rancor por alguém? Você está com um sentimento de ingratidão, de falta de perdão, de perdoar, de ser perdoado? Como é que está a sua vida? Você está desajustado? Vamos procurar como a reparação dessas situações. Porque como eu espero que Deus, Ele me ouça, Ele me acolha, se eu não perdoo o meu irmão, se eu não recolho ele em amor fraterno. Então, para mim, que desça o céu. E por aqueles que não me querem bem, bom, já sabe para onde vão, né? É assim que é. Aliás, para lembrá-los, Deus não é um Deus tribal. Já se foi esse tempo e veio Jesus nos lembrar disso. Deus não é um Deus tribal. Não é o Deus dos exércitos. Não é o Deus de Israel. Povo que devemos muita reverência, gratidão pela missão que tiveram. Mas não é desse ou daquele povo. Meus irmãos, da próxima vez que pensarem sobre Deus, olhem para o céu. Numa noite estrelada. Hoje a gente não vê tanto, mas imaginem-se numa viagem cósmica, saindo da Terra, se afastando da Lua, se afastando do sistema solar, se afastando da nebulosa, da constelação onde nosso Sol está, se afastando de uma constelação maior onde a constelação do Sol pertence, se afastando da nebulosa onde nós nos encontramos, se afastando da Via Láctea. Se afastando e vendo aglomerado de galáxias. E vendo que quanto mais nos afastamos, como fez Chico, quando desvencilhado do corpo com auxílio de Emmanuel, pode observar inúmeros pontos e Emmanuel falar, são galáxias, meu irmão, e Deus é criador de tudo isso. E todos os corpos ali são habitados, porque Deus não para de trabalhar. E Ele continua criando. E Ele conhece cada um de vós. E ama muito e acredita em vós. Esse é o nosso Pai. Esse é o Deus que tem amor por todos nós. Até por aqueles que vós acreditais que nos fazem mal. Ele ama tanto aquele que dá a cabeça ao corte do machado, como aquele que dá o golpe. Esse é Deus. E a cada um desses ele dá a oportunidade do crescimento. Queridos, para não me adentrar mais, perdão, eu acabo não observando o horário, mas como estamos orando, né? O que nós falamos há pouco, né? O que nós estamos pedindo para Deus? Essa vai ser o meu desejo para vocês refletirem.
sobre o que hoje nós tivemos oportunidade, tá, de estar debatendo. Debatendo não, perdão, né? Mas a gente está conversando com vocês, meus queridos. Vamos pensar como nós estamos orando. Tá? Que valor nós estamos dando para a nossa oração. Tá certo? Que intenção nós estamos colocando em nossas preces. Vamos pensar dessa comunhão que nós devemos ter com Deus e que nós estamos negligenciando. Vamos pensar em Deus como o paizinho amado que senta aqui do lado, que acolhe seus filhos. Não vamos desanimar não, viu? Não vamos desanimar não, pelo contrário, viu? Vai melhorar essa vida que a gente está. Aliás, quero fazer um convite a vós. O último, prometo. Vamos orar pelo sofrimento na terra, meus irmãos. Vamos orar pela paz na terra. Porque estamos vivendo dias muito tumultuados de estupidez e de ignorância, onde pessoas que detêm o poder nos ameaçam o tempo todo. A gente ouve falar revelia, né? De ameaças de guerras no Extremo Oriente. De pessoas que estão fazendo atrocidades no Oriente. Vamos orar por aqueles que estão arrancando vidas como arrancam mato na terra. Não tenho a raiva dessas pessoas, não. Então eu quero pedir do fundo do meu coração, de todo o meu ser, meus irmãos. Eu não tenho essa grandeza, eu não tenho uma folha de papel de espessura de grandeza para pedir isso, mas eu gostaria de pedir. Vamos orar pela paz na terra. Pedir a Deus, a Jesus, que toque o coração daqueles que podem mudar os caminhos da história na terra. Que a gente possa desenvolver amor de verdade. É o que eu peço de coração. Que Deus os acompanhe.